Olá amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo vamos falar sobre técnicas para ler mais. São 7 técnicas que eu utilizo e que eu garanto que se você empregá-las corretamente também conseguirá ler no mínimo um livro por semana. Lógico que não são técnicas infalíveis, métodos mágicos, mas são experiências que eu tenho utilizado e que estão produzindo um resultado satisfatório. Como sabemos, em todo início de ano, sempre há aquela promessa de que neste ano passaremos a ler mais. Agora já estamos no final do presente ano e provavelmente muitas pessoas não conseguiram ler tudo aquilo que gostariam de ter lido. Esse é um grande problema, especialmente para quem é da área jurídica, que demanda uma constante atualização, uma permanente atualização. Tanto estudantes, quanto advogados, quanto autoridades públicas, como também quem está se submetendo ao exame da OAB ou a algum concurso público, deve se atualizar constantemente, pois sempre temos novas teses doutrinárias, novos entendimentos jurisprudenciais e a modificação da legislação em grande escala. Então, eu tento aqui narrar 7 técnicas que eu acredito que, se empregadas conjuntamente, são satisfatórias. Sempre que você termina um livro, você tem aquela sensação de dever cumprido, aquela ideia de que, de fato, executou uma tarefa importante, porque quando você abre um livro, quando você se dedica a ler o seu conteúdo, você está utilizando o autor desse livro como se fosse um mentor. Para quem não tem a quem pedir ajuda, é muito importante ter livros que expliquem como fazer aquilo que você quer fazer. Então, se você quer fazer uma defesa penal adequada, você tem que utilizar livros de prática penal que possam passar a experiência daquele autor para você. Se você quer gerir um escritório de advocacia, é a mesma coisa. Você vai utilizar livros de autores que falam sobre gestão de escritório de advocacia. E você vai utilizar esses autores como seus mentores. Você vai extrair as ideias deles, as experiências deles, para o seu caso concreto, para a sua situação. E aqui eu acredito que a primeira coisa que você deve ter em mente quando define que de fato quer ler mais de um livro por semana, ou talvez até 2, 3 livros por semana, é que você precisa, como primeira dica aqui no nosso vídeo, dedicar um tempo, reservar um tempo do seu dia para a leitura. Essa é uma dica que todo mundo fala, uma dica ultrapassada, mas mesmo assim muitos desconsideramos. Eu tenho como hábito sempre reservar um horário. Logo no início do dia eu defino qual vai ser o horário da leitura daquele dia. Não precisa ser o mesmo horário sempre, evidentemente. E é até difícil quando você tem uma agenda que não permite se organizar de forma homogênea. No meu caso, por exemplo, tem dias em que eu dou aula na sexta-noite, outro dia dou aula no sábado de manhã, tem dia que eu tenho compromisso à tarde, outro dia só tem compromisso de manhã, e a agenda vai ficando conturbada. Não dá para definir que a leitura deve ser sempre de manhã, à tarde, à noite, antes de dormir. Isso vai depender muito do seu dia. Eu recomendo sempre definir, logo no início de cada dia, em qual horário você vai ler. Não precisa ser sempre no mesmo horário, mas tem que reservar um tempo maior para essa leitura. Como segunda dica, eu recomendo que você sempre tenha um livro consigo. Um livro tanto na versão física, como também uma versão digital. Eu, por exemplo, sempre carrego comigo um livro de algum autor de literatura, ou um livro de direito penal ou processo penal menor, que permita carregar com mais facilidade no carro, ou, enfim, na mochila, em qualquer lugar. E também eu utilizo o Kindle da Amazon. O Kindle nada mais é do que uma plataforma de livros digitais em que você consegue utilizar no seu celular, no seu tablet, no computador. Em qualquer lugar você consegue sincronizar e ler os livros, a versão digital desses livros, por meio dessa plataforma. É basicamente uma assinatura que você paga todos os meses e passa a ter acesso a milhões de livros. Eu utilizo bastante, principalmente no celular, como
posso utilizar nas filas, ou enquanto aguardo algum atendimento, ou em qualquer outra situação em que eu esteja esperando alguma coisa e com o celular à mão. Outra dica, como terceira dica aqui, eu digo que vocês devem ler também em pequenos intervalos. E isso não é algo contraditório em relação à primeira dica deste vídeo. Você deve tanto reservar um horário maior para suas leituras, é a primeira dica, como também deve ler em pequenos intervalos ao longo do dia. E é por isso que você tem que ter esses livros em versão física ou digital sempre consigo. Leia enquanto aguarda um atendimento, enquanto aguarda uma reunião, enfim, em pequenos intervalos. Se você ler 5, 10, 15 minutos, ao final do dia isso daí vai somar e formar 1, 2, 3 horas talvez. Então por isso é recomendável ler ao longo do dia em pequenos intervalos. Antes do almoço, um pouquinho, enquanto aguarda, depois do almoço, enfim, em vários momentos do dia, dá para ler e se dedicar um pouco em pequenos intervalos. Como quarta dica, eu proponho uma técnica que é utilizada especialmente para exercícios físicos. Lá nos Estados Unidos, ela é chamada de solar flaring. Tem a ver com a ideia das explosões solares. Basicamente, a ideia é a seguinte: as explosões solares começam com pequenas explosões mínimas, insignificantes, e elas vão ganhando força até que se transformem em uma grande explosão, uma explosão realmente significativa. E aqui, quando utilizado em relação aos exercícios físicos, fala-se que você deve, por exemplo, colocar a roupa para ir à academia, amarrar o tênis de corrida, e isso já vai te motivar a fazer os próximos atos. E se pensarmos em termos relativos a essa teoria, essa técnica do solar flaring, basicamente um pequeno ato, ainda que insignificante, vai conduzi-lo a outros atos maiores, até chegar àquele objetivo que você quer: ir à academia, estudar, ler, enfim. No âmbito da leitura, eu utilizo essa técnica do solar flaring para me motivar a ler sempre, como se fosse uma eterna cobrança. Eu sempre, ao chegar em qualquer lugar, na minha casa, no escritório, ou na faculdade, enquanto aguardo a hora de iniciar a aula, eu abro um livro, deixo esse livro aberto na minha frente. Abrir um livro é o primeiro ato para você começar a ler. Então, no momento que eu faço isso, se transforma em algo muito fácil começar a ler, marcar os trechos mais importantes, enfim, e continuar a leitura daí. Então, sempre tenha esse pequeno hábito. Crie um pequeno hábito como gatilho para motivar a continuidade dessa leitura. Como quinta dica, e uma das dicas mais importantes que eu poderia dar neste momento, é ouça audiolivros. Ouça audiolivros. Eu estou gravando esse vídeo basicamente por conta dos audiolivros que eu tenho utilizado bastante, e eles me fizeram ver uma outra forma de me dedicar ao conhecimento, à busca do conhecimento. Eu não utilizava tanto os audiolivros, mas agora, no momento atual em que eu estou gravando este vídeo, utilizando audiolivros, eu tenho lido, ou melhor, ouvido, cerca de 2 livros por dia. 2 livros por dia. Ah, mas isso é impossível. Não é. Se você ficar ouvindo um audiolivro que tem normalmente 2 horas, 4 horas, alguns têm 10 ou 12 horas, você pode, por exemplo, aumentar a velocidade desse audiolivro, para você não ouvir na velocidade normal, mas sim com o dobro da velocidade em que se fala nesse audiolivro. Isso faz com que um livro de 2 horas seja ouvido em 1 hora, por exemplo. E além disso, os audiolivros são ótimos para você desempenhar outras tarefas enquanto está ouvindo. Você dirige, está no trânsito, faz uma caminhada, faz exercício físico, faz tudo ouvindo um audiolivro. Isso é muito interessante, especialmente porque você sabe o tempo que está dedicando a isso. Cada audiolivro, nas plataformas que eu vou indicar agora, eles têm a previsão de
de duração desse audiolivro. Quanto tempo que você vai demorar para ouvir esse audiolivro na velocidade normal ou na velocidade multiplicada por 1.5 ou na velocidade multiplicada por 1.75 ou na velocidade multiplicada por 2, o dobro da velocidade. Eu utilizo basicamente o YouBook, que é um sistema por assinatura, paga um valor de entre 20 e 30 reais mais ou menos, para ter, enfim, mais de 100 mil livros e eu posso ouvir quantos livros eu quiser, ter comigo mais de um livro, 10, 15 livros no meu celular e ouvir qualquer um desses livros quando eu quiser. Eu acredito que é um baita investimento. Eu confesso que depois que eu fiz a assinatura do YouBook, tenho ouvido, tenho me dedicado a livros talvez o dobro do que eu normalmente me dedicava em momentos anteriores. E para quem não quer assinar o YouBook, caso queira um sistema gratuito, tem, por exemplo, o LibriVox, que tem vários audiolivros em versão gratuita, principalmente de literatura. Eu acredito que você utilizar o YouBook ou o LibriVox é muito interessante para quem quer ter conhecimento sobre empreendedorismo, literatura, filosofia e política, que são os audiolivros mais utilizados nessas plataformas. Você não vai encontrar muita coisa de direito no YouBook ou no LibriVox, nem mesmo em outros sites de audiolivro, mas eu acredito que vale a pena esse conhecimento sobre literatura estrangeira ou nacional, empreendedorismo, filosofia, sociologia, biografias também tem bastante, então vale a pena. Uma sexta técnica que eu indico para vocês é exercitar a leitura dinâmica. E aqui eu não vou narrar os exercícios de leitura dinâmica, tem gente muito mais competente para falar sobre isso na internet. Eu recomendo que vocês entrem no Google e escrevam lá, exercícios de leitura dinâmica. Imprimam as folhas de exercício, treinem aquele exercício de olhar para 3 colunas, depois olhar para 2 colunas. Isso daí faz com que você aprenda a ler de forma mais focada, sem toda hora desviar o foco para a televisão, para o computador ou para qualquer outra coisa. E como sétima e última dica deste vídeo, eu recomendo que você faça um catálogo. Tenha métricas de resultado. Eu faço um catálogo dos livros que eu li ao longo do ano. Nesse catálogo, você deve inserir o título e o autor do livro, as datas de início e fim da leitura, o formato do livro, se você utilizou um formato digital, no Kindle, por exemplo, ou se você utilizou um livro físico, impresso, ou se utilizou um livro em versão de áudio, um audiolivro. Porque sabendo o formato, você vai ver o que tem dado mais certo para você, o que tem te prendido mais tempo lendo. Eu recomendo que nesse catálogo você também anote o número de páginas do livro, a nota que você atribui a esse livro. Eu atribuo notas de 0 a 10 para saber se vale a pena futuramente revisar aquele livro. Se o livro for muito bom, coloco um 9, um 10, e aí eu sei que futuramente vale a pena fichar o livro, fazer uma resenha, ou novamente ler, depois de mais algum tempo, ler novamente esse livro. E basicamente, tendo essa métrica, esse catálogo de livros lidos, você vai saber o quanto que você realmente está dedicando à leitura em sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que essas técnicas possam ajudá-los, possam gerar mais leitores do direito, mais leitores no Brasil, porque a leitura, confesso que é algo que me fascina e sempre vai modificar a vida de todos que se dedicarem de fato à leitura. Se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, ativem a notificação do vídeo, que assim quando forem lançados vídeos novos aqui no meu canal do YouTube, vocês saberão, e até os próximos vídeos.